irmãos, como estávamos falando, vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Estamos lá no capítulo 2 e hoje vamos ver o texto dos versos 11 ao 21. Vamos terminar o capítulo 2 hoje, onde nós vamos ler então da seguinte forma o texto. Gálatas capítulo 2, versículos 11 ao 21. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Nós estamos dando sequência ao texto de Gálatas e nós vimos nas semanas anteriores Paulo provando a sua autoridade apostólica, falando que ele era apóstolo assim como os outros apóstolos, que ele não estava inventando nenhum outro evangelho, que aquele era o verdadeiro evangelho, que ele já havia passado algum tempo com Pedro, 15 dias, mais necessariamente, e aí ele fala que depois desses 15 dias ele não viu mais Pedro, então ele não teve tempo de copiar e colar este evangelho de Pedro. Fala, este evangelho que eu recebi veio do próprio Cristo, veio de Deus este evangelho, não foi um evangelho inventado ou recebido de algum homem, mas foi recebido do próprio Deus. E quando eu fui visitar novamente Pedro, e 14 anos depois que eu fui visitar Pedro, e eu então falei com ele, com alguns outros apóstolos, e ali eles não tiveram que acrescentar a mim acerca daquilo que eu falei para eles sobre o Evangelho, eles não tinham mais nada a acrescentar a mim. E eles apenas estenderam a mão sobre mim, aqueles que eram reputados como coluna, o próprio texto que vai falar sobre isso. E ele fala que a diferença entre ele e os outros apóstolos era que ele iria para os gentios, ou seja, ele iria pregar para os não-judeus, enquanto que os outros apóstolos pregariam para os judeus. Então esta era a diferença. Ele era apóstolo como os outros. Então ele provou aqueles falsos apóstolos que estavam tentando tirar dele a autoridade apostólica de que ele era um verdadeiro apóstolo e que ele havia recebido a mensagem, a revelação do próprio Deus. E ele fala que eu não fui repreendido por isso. Agora, já nesta passagem que nós vamos estudar hoje, nós vamos perceber que Paulo não foi repreendido por nada, mas que ele pôde repreender, inclusive, o próprio Pedro, não por aquilo que Pedro estava ensinando, mas por aquilo que ele começou a praticar, que era repreensível diante de Deus. Então nós vamos ver esta autoridade de Paulo, que ele tinha esta autoridade, inclusive, para repreender os outros apóstolos, se necessário. E nós vimos então, a partir do versículo 11 aqui, que ele fala que Pedro vai até Antioquia. Antioquia era uma cidade gentílica, ou seja, não era uma cidade de judeus,
E Pedro vai até lá, né? Pedro vai até Antioquia, e Paulo fala que ele resiste a ele face a face. É como se ele estivesse falando, eu bati de frente com Pedro. Né? Eu tive que bater de frente com Pedro porque ele se tornou repreensível, porque ele fez algo errado. Nós percebemos nas Escrituras que estes homens de Deus também eram repreensíveis, eles não eram infalíveis. Eles eram pecadores. Nós vemos ao longo da Escritura homens de Deus usados por Deus que eram pecadores. Todos eles eram. Nós pegamos Moisés. Moisés, um homem de Deus, recebeu a lei de Deus, os sinais, recebeu as tábuas da lei. E ele, por vários momentos, ele decepcionou, ele pecou contra o Senhor. Um dos momentos marcantes ali onde o Senhor fala para ele pedir para que saia água da rocha, ele vai lá e mete o cajado na rocha lá e Deus o repreende e fala, você não vai entrar na terra, porque você não está fazendo aquilo que eu mandei você fazer, você foi desobediente a mim. Nós pegamos um pouco antes ainda Abraão, às vezes que ele mentiu para não ser morto, dizendo que era a mulher dele era a irmã dele, e era um homem de Deus que recebeu a aliança do Senhor. Não vai, veríamos vários homens e mulheres de Deus que pecavam, eram pecadores. E Pedro não era diferente disso. Nós vemos então aqui que ele se tornou uma pessoa repreensível e ele então precisou receber essa reprimenda do próprio apóstolo Paulo. Ele fala no versículo 12: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Ele fala que Pedro estava em Antioquia, uma cidade gentílica, e aí quando chegam os da circuncisão, ou seja, os judeus, ele se aparta deles. Esta refeição, que provavelmente era a refeição que se fazia, aquele junta-panela que a gente fala da igreja, as pessoas comendo todas juntas ali, depois participando, inclusive da ceia do Senhor, era tudo meio junto isso. Então ele estava participando juntamente com os gentios ali, e quando chegam da parte de Tiago, alguns judeus, parece que ele sente-se intimidado aqui e ele deixa os gentios de lado para ficar com os judeus. Para nós compreendermos um pouco esta questão, nós vemos na Escritura que os judeus consideravam os outros povos impuros. Consideravam, inclusive, inferiores ao povo judeu. Eles pensavam, nós recebemos a revelação de Deus, nós recebemos a aliança, nós somos filhos de Abraão, logo, as outras nações, as nações gentílicas, os não-judeus, são inferiores, impuros, e nós não devemos nos relacionar com eles. Quando eles conhecem o Evangelho, há este ensinamento, inclusive ao apóstolo Pedro, se vocês lembrarem dessa história, que está lá em Atos capítulo 11, onde Pedro tem um sonho, onde vem um lençol cheio de animais, quadrúpedes, e lá fala mais, e Deus fala, desfrute desses animais, coma desses animais, e ele fala, não, eu não posso comer disso porque isso é impuro. Deus fala para ele, não considere impuro aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus consagrou. Então ali já é um sinal, inclusive, do relacionamento que eles teriam com os gentios, e ali sim ele vai a ter um contato com pessoas gentílicas. E aqui então, parece-me não, existe ainda este ranço, né, do judaísmo, lá de onde eles consideram os não-judeus como pessoas impuras, que eles não podem ficar próximas, que são uma raça inferior. E quando chegam, então, esses judeus, eles sentem-se intimidados e ali, então, ele se afasta dessas pessoas para ficar juntamente com os judeus. Eu falei, afastou-se, veio apartar-se, temendo da circuncisão. Ele estava temendo, ele tinha esse temor a homem. O que eles vão pensar de mim? Como que eu vou explicar de eu estar comendo com os gentios aqui, com os não-judeus? Então eu vou me afastar dessas pessoas para mostrar que eu sou igual a eles. E aí o versículo 13 ainda fala, e também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar
pela dissimulação deles. Começa com o Pedro. E aí outros começam a aderir a essa ideia e começam a se afastar também. Começa a acontecer um efeito dominó ali, ou essa influência. Existe lugares nas Escrituras que nós vemos pessoas começarem a reclamar, algumas pessoas começarem a reclamar, quando vem tem um monte de pessoas reclamando uma atrás da outra. Se você perceber, se você está num grupo e uma pessoa começa a reclamar, de repente um já fala, realmente, está ruim, está muito calor, está muito frio, está ventando demais, está chovendo demais. Você nem estava pensando naquilo, mas de repente fala, é verdade, está ruim mesmo. E você começa a reclamar junto. As pessoas começam a ser influenciadas. Existem estudos relacionados a isso também, sobre essa questão da influência, de pessoas se deixarem levar. As coisas mais famosas relacionadas a isso são questões relacionadas a esportes, onde pessoas estão ali e torcendo, e de repente um começa a falar um palavrão, outro também fala, um começa a provocar o outro e brigar, o outro que de repente é uma pessoa supostamente mais pacífica, vai lá e começa a brigar junto, começa a bater em outras pessoas. Esta influência da pessoa deixando-se levar por outras pessoas, sendo influenciadas por outros. Então nós vemos aqui tanto Pedro tomando esta atitude, quanto estes outros homens se deixando levar. Fala de próprio Barnabé, que andava com o apóstolo Paulo, se deixando levar por esta dissimulação do apóstolo Pedro. Então nós vemos aqui esta autoridade do apóstolo Paulo, dele podendo repreender estes homens. E seguindo o texto aqui, ele fala assim, versículo 14: Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigam os gentios a viverem como judeus? Perceba a autoridade e a coragem do apóstolo Paulo. Ele percebeu que eles estavam agindo incorretamente, que eles não estavam agindo de acordo com a palavra de Deus. E faz necessário, então, esta coragem. Não apenas com pessoas que, de repente, você pensa, esta pessoa não tem tanta importância, ela não vai me contestar e tal. Ele está falando com o apóstolo Pedro. E quando ele vê que há algo errado, não importa quem seja, ele vai lá e ele repreende. O texto nos conta aqui, no versículo 14: Eu vi que eles não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. O padrão do apóstolo Paulo era o Evangelho. Eles não agiam corretamente de acordo com o Evangelho. E se não estavam agindo de acordo com o Evangelho, eles mereciam repreensão, sim. Não importa se era um irmãozinho lá, outro aqui, se era um líder da igreja, ou se era o apóstolo Pedro. Tinha que ser repreendido. Ele não era infalível, não era inerrante, e ele necessitava de repreensão também. Ele e os outros, ele, Barnabé. E ele fala aqui, ele começa a explicar todas essas questões para eles. Falando diretamente com Pedro, primeiramente. Cefas era o nome de Pedro, disse a Cefas na presença, ele fala, disse a Cefas na presença de todos: Sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ele fala, você é judeu, ok? Mas você está vivendo como gentio. Você participa das festividades com os gentios, você come as refeições juntamente com eles, aquilo que era considerado impuro, mas que Deus purificou. Você é judeu, mas vive como gentio. E por que você quer fazer o contrário? Pegar os gentios e fazer com que eles vivam como judeus. Por que isso? Por que você vai querer fazer este caminho inverso? Fazer com que aquilo que você não é, eles sejam. Fazer com que eles sejam judaizantes a partir de agora. Vivam, comam como judeus, tenham todas as cerimônias como judeus, nas festividades como judeus, se circuncidem como judeus. Por quê? Qual é a razão de tudo isso?
Versículo 15 diz assim: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ele fala que nós somos judeus, como se estivesse falando, nós somos parte da aliança de Deus. Nós somos judeus por natureza. Nós recebemos a lei de Deus. Nós somos da aliança. Somos filhos de Abraão. Não somos, no sentido da palavra, pecadores como eles, no sentido de nós somos o povo da aliança, não como eles. Se nós que somos assim, somos justificados, necessitamos dessa justificação, qual é a diferença que vocês estão dando? Por que existe esta diferença? Por que vocês estão diferenciando estas pessoas? Que mérito os judeus têm? Não há mérito nisso. Qual é o mérito? Nós somos judeus por natureza, mas o homem não é justificado por obras da lei. Pense no que o apóstolo Paulo viveu. Ele não foi justificado pelas obras da lei. Ele não foi justificado porque ele era um bom homem. Ele era um perseguidor da igreja. Ele era um matador. Ele era zeloso, mas um zelo sem entendimento. Ele era legalista. Então ele não foi justificado pelo Senhor por algum mérito que ele tinha. Ele foi justificado porque ele era judeu, porque ele era bonzinho, porque ele era ético, porque ele era isso, aquilo. Não tinha nada disso. Não foi nenhum mérito dele. Não foi pelas obras da lei. Percebam o que o texto fala aqui. O versículo 16 fala: o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Não era o que eles faziam, não eram as obras da lei. A lei não salva ninguém. A lei somente traz a nós a noção de que nós somos pecadores. A lei só nos mostra quão pecadores nós somos. A lei só serve para isso. Ela não vai salvar ninguém. Imagine alguém. Por que de repente você tem que fazer um concurso dentro de uma sala de aula com pessoas olhando para você? Porque provavelmente você iria consultar na sua casa algum material para você fazer essa prova. Por que você tem que pegar um documento e levar a algum lugar para comprovar a sua renda? Para você, de repente, ter algum empréstimo. Porque senão você vai mentir. A lei existe para isso, para mostrar quão pecadores nós somos. Para mostrar como nós somos corruptos, mentirosos. E nós precisamos da lei para nos regular. A lei mostra quão pecadores nós somos. Ela revela o nosso pecado. Se vocês olharem o texto lá em Romanos capítulo 7... Abram comigo, Romanos capítulo 7. Nossa. Olha o que esse texto nos fala. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, um mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum.
Pelo contrário, o pecado, para revelar-se com o pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele fala que a lei mostra o pecado. A lei traz a luz do pecado. A lei, ela enfatiza o pecado. Ela mostra, olha como você é pecador, como você cobiça, como você é invejoso, como você é mentiroso. E eles tentavam achar que, eu cumpro a lei, então eu sou justificado por eu cumprir a lei. Não. A lei mostra que você é pecador. A lei mostra que você não consegue cumprir perfeitamente a lei de Deus e por isso você necessita da graça de Deus. E portanto você não consegue se auto-justificar. Não existe isso. Você não consegue, nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Então ele fala, nós somos justificados pela fé em Cristo, ou seja, nós somos declarados justos. É a justiça de Deus, aquilo que Cristo Jesus fez na cruz. Não foi algo que eu fiz. Não foi o que você fez. Mas foi o que Cristo fez na cruz. Você é pecador. Estava destinado ao inferno. Todos nós somos pecadores. Cada um de nós. Mas eu sempre fui uma pessoa ética, eu sempre fui verdadeiro, sempre fui fiel, sempre paguei as minhas contas, ok, mas diante de Deus você é pecador. Você merecia o inferno. Porque você nasceu em pecado. O próprio Davi fala que ele nasceu em pecado, ele foi concebido em pecado. Ou seja, não há mérito nenhum em nós. Se você creu no Evangelho, não há mérito nenhum em você. Se você foi justificado, não foi por aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz. Declarando você justo, mesmo você sendo injusto, Ele tirou esta culpa de você e te justificou. Foi algo gracioso. Uma justificação por meio da fé. Então, se alguém tiver fé, essa pessoa é justificada. Vamos compreender o que é fé primeiramente. Fé não é apenas pensamento positivo. Eu creio em Deus. Não, isso é um mero pensamento. A Bíblia fala que até os demônios creem. E tremem. Não é apenas dizer que creem em Deus. Até os demônios sabem. Os demônios sabem da existência de Deus. Mas a fé verdadeira, que é a fé que é um dom de Deus, ou seja, esta justificação, nenhuma parte dela vem de você, nem mesmo a fé, porque a Bíblia fala que a fé é um dom de Deus, ou seja, esta fé que Deus vai te dar, que Deus vai colocar em você, para que você então creia no Evangelho, juntamente com te dando a regeneração, e então você será assim justificado por meio dessa fé. Então, é uma fé graciosa que o Senhor nos dá. Essa justificação, nós somos passivos, nós não temos atividade nenhuma nela. Não há cooperação nenhuma nós. Não há possibilidade de eu falar, olha que mérito eu tenho de ser salvo, porque eu fui bom, porque eu fui esperto e eu criei no Evangelho. Não há nada em você, porque Cristo fez tudo. Porque o Senhor fez tudo. Foi Ele quem te convenceu do pecado e da justiça de Deus. Foi Ele quem te regenerou. Foi Ele quem abriu os teus olhos, quem tirou o seu coração de pedra e colocou um coração de carne. Nós fomos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Percebam que por várias vezes aqui, e até o versículo 21 ele vai usar essa palavra justificação, justiça, justificado. A ênfase está aí por essa justificação pela fé. Isso faz parte da graça de Deus. Continuando o nosso texto aqui, o versículo 16 nos fala assim: mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Se nós, procurando essa justificação em Cristo, nós somos achados pecadores, o Senhor é o autor do pecado, por acaso? Claro que não. Não há isso. O Senhor
Ele que nos justifica, Ele não é o autor do pecado. Foi Ele quem nos mostrou o pecado. É quase que a mesma coisa que você falar, olha, eu fui no médico, ele falou que eu estou com uma pedra no rim, nunca mais vou ao médico, senão eu vou ficar com outra pedra no rim. O problema não é o médico. Você está com um problema e ele detectou o seu problema e ele vai te dar o tratamento. Olha o que está falando aqui, ó. Deus, então, neste caso aqui, quando ele fala aqui, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dar-se-á caso de ser Cristo ministro do pecado? Não, ele não é ministro do pecado. Obviamente que não. Ele está mostrando, vocês são pecadores, vocês necessitam ser justificados por meio de Jesus Cristo, na graça de Deus. Mas ele não é culpado disso. Versículo 18 fala assim: porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Fala, vocês vão destruir aquilo que foi construído. A graça do Senhor, a retirada das ordenanças, a não necessidade mais da circuncisão, a não necessidade mais de sacrifícios, das festas, de todas aquelas comemorações, das luas, das celebrações. E vocês agora vão voltar para tudo aquilo, destruir tudo aquilo que a graça de Deus está trazendo. Vocês estão voltando para a transgressão. Isso se constitui algo transgressor. Vocês estão retornando. Vocês estão abandonando a graça de Deus. Vocês deixaram de compreender a graça de Deus. Voltar a edificar aquilo que foi destruído. Não façamos isso. Não nos voltemos para trás. Não nos voltemos para a velha vida, para as ordenanças, para tentar nos auto-justificar, achando que nós somos bons, que somos espirituais. Não somos nada disso. Essa primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, versículo 8, perdão. O texto nos fala assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Senhor destrói todas as obras do diabo, o Senhor se manifesta, o Senhor nos dá uma nova vida. Nós vivemos por Cristo Jesus em novidade de vida, e não para vivermos uma vida legalista, uma vida de ordenanças, uma vida morta, na verdade, uma vida espiritualmente vazia. E o versículo 19 nos diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ele fala: eu morri para a lei. Eu morri. Eu não estou aqui para viver pela lei, mas para ser Cristo. Eu não estou aqui para ser algemado pela lei, para tentar viver, para ser justificado por meio da lei, porque eu não vou conseguir. Porque eu já compreendi esta mensagem do Evangelho, que eu morri para a lei e eu vivo agora para Deus. E que é como se eu estivesse crucificado com Cristo. Eu morri juntamente com Cristo. Aquela obra que Cristo fez na cruz. O texto lá de Colossenses, capítulo 2, vai falar que ele encravou na cruz essas ordenanças. Que ele rasgou este escrito de dívida. Que ele pagou por nós. Então, o apóstolo Paulo fala que eu morri para isso. Morri para a lei e agora eu vivo para Deus. Eu não vivo mais para Deus, eu vivo para Deus. Eu vivo para servir ao Senhor. Eu não vivo para tentar me auto-justificar, mas eu vivo para o Senhor. Eu fui crucificado com Cristo. Eu entreguei tudo isso ao Senhor. E o versículo 20 fala: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele fala, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Então é uma vida diferente. Essa vida não pertence mais a mim. O mesmo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele vai falar que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Então, é uma nova vida. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A maneira de eu fazer as coisas, de eu conversar com pessoas, de eu viver, de eu olhar para o mundo, a minha visão de todas as coisas pertence a Cristo. É Cristo quem governa a minha vida a partir de agora. Não sou eu, não são as minhas preferências. Não são os meus temores. Eu não vou fazer pensando no que as pessoas vão achar, o que elas vão falar de mim. Se elas vão me criticar ou não. Eu vou pensar no que Cristo vai pensar de mim. Se vai ser agradável ao Senhor. Se vai ser algo que vai ofender a santidade de Deus. E eu não tenho que pensar, aquela pessoa vai achar que eu sou um chato, ela vai achar que eu sou um encrenqueiro, aquela pessoa não vai mais gostar de mim, ela vai me xingar, vão me reprovar, vão isso, vão aquilo outro. Eu tenho que pensar, isso vai ser agradável ao Senhor? Isso vai trazer glória para Cristo? Através disso eu demonstro quem governa a minha vida. São pessoas? É a sociedade quem governa a minha vida? São os princípios da sociedade? Ou é Cristo? É aquilo que o Senhor me fala através da sua palavra. Com o que eu estou preocupado? Estou preocupado com os likes no Facebook? Estou preocupado com o que as pessoas vão falar de mim nas redes sociais? Estou preocupado com o que as pessoas vão falar lá no meu trabalho sobre mim? Estou preocupado com os meus coleguinhas de escola que vão cochichar falando o que eu sou, o que eu deixo de ser por obedecer a Jesus? Ou estou preocupado em obedecer ao Senhor? Eu morri. Não sou eu quem vive mais. Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo por Ele, porque Ele se entregou por mim. Porque foi Ele quem morreu por mim. Porque é o único que teve esse amor infinito, que me escolheu antes da fundação do mundo, sem que eu tivesse feito nada para merecer isso. Muito pelo contrário, Ele sabia quão pecador seria o Adriano. Ele sabia quão pecador seria cada um de vocês aqui. Mas o Senhor, bondosamente, amorosamente, escolheu aqueles que estavam destinados à vida eterna. Isso é graça. Isso é graça. E Ele coloca isso aqui. Eu vivo por Ele, porque foi Ele que me amou. Foi Ele que se entregou por mim. E se nós amamos é porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos deu esse desejo de amar a Ele. Ele nos amou primeiro. A partir dele. Quem está no governo das nossas vidas? Será que nós temos sido governados pelo Senhor? Será que nós compreendemos esta justificação por meio da fé? Que nós somos participantes da justiça? Que nós somos considerados justos pelo Senhor? Não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz? Como será que nós temos vivido? Será que nós estamos tentando fazer algo pelas nossas próprias forças? Tentando sermos aceitáveis à sociedade ou aceitáveis a Jesus Cristo? Fazemos aquilo que é agradável ao nome dEle. Vivendo como forasteiros e peregrinos nessa terra. Texto de Filipenses capítulo 3, versículo 20, fala o seguinte. Filipenses 3, 20. Fala assim. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria está nos céus. Nós não podemos ficar nos preocupando com as coisas terrenas, com o que os outros vão pensar de mim. Nos
preocupando com... Não, eu tenho que fazer desse jeito, eu tenho que me afastar dessas pessoas, como Pedro fez ali, porque o que aquelas pessoas vão achar de mim? Eu vou me envergonhar, porque daí eles vão falar, poxa, mas você é com esse tipo de pessoa. De tirarmos o orgulho do nosso coração, que nós não somos nada sem Cristo. Nunca seremos nada. Somos um só povo. O povo de Cristo é um só povo. Não existe essa divisão de branco, negro, pobre e rico. É um só povo em Cristo Jesus. Pertencemos a uma pátria celestial. E o texto, o versículo 21 fala assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Isso deveria ser algo óbvio para nós. Ele fala, se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Se eu consigo ser justificado por cumprir algum tipo de lei, eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu porque eu sou verdadeiro, no geral das contas, porque eu sou fiel, porque isso, por que Jesus morreu mesmo? Não serviu para nada. Eu falo que Jesus ele não morreu na cruz para a gente fazer as festividades de Páscoa. Não foi para isso. A morte de Jesus foi... Ele pagou pelos nossos pecados. Então, se nós pudéssemos ter essa justificação cumprindo a lei, tendo um monte... A lei, ele falando, eu cumpro isso, eu cumpro isso, eu cumpro isso. Jesus não precisava ter morrido. Deus não precisava ter enviado o seu Filho a este mundo. Ele não precisava ter sido humilhado. Se você consegue se justificar sozinho, se você é bom o suficiente, se você é honesto, se você é bom, Jesus morreu em vão. Ele não precisava ter vindo. Ele não precisava ter sido humilhado. Ele não precisava ter sido abandonado pelo próprio Pai. Ele não precisava ter sido considerado amaldiçoado. No próprio texto de Gálatas, capítulo 3, vai falar que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ou seja, aqui é uma compreensão errada de se achar que você, porventura, eu vou obter o favor de Deus porque eu não sou assassino, porque eu não sou pedófilo, porque eu não sou estuprador, porque eu não sou qualquer outro tipo de criminoso por aí. Nós estamos nivelando por baixo, quando na verdade todos nós somos pecadores diante de Deus. E não é só o assassino, o pedófilo, o estuprador que vai para o inferno. É todo aquele que nega o Senhor Jesus e que não serve a Ele. E que não foi verdadeiramente justificado. Está tentando se auto-justificar e vai ficar tentando o resto da sua vida. E não vai conseguir. Porque se fosse assim, se você conseguisse se auto-justificar, não seria necessária a morte de Cristo. E aí Cristo teria vindo fazer algo que não era necessário. Para quê? Você não precisa. Se eles conseguem sozinhos. É algo tão absurdo quanto se pensar de uma pessoa que de repente está numa casa pegando fogo lá e ela falar para a pessoa que já está lá fora e ela falar, vou te dar uma prova de amor, eu vou entrar naquela casa e vou morrer por você lá dentro queimado. É absurdo. A questão seria, eu vou provar para você que eu amo você e a sua família, porque tem uma pessoa da sua família lá dentro. Eu vou lá e vou resgatar essa pessoa. Ele vai lá e resgata essa pessoa e de repente ele fica lá e ele morre. Você entrar lá meramente por provar o seu amor é insanidade. Não precisava ter feito isso. Jesus não fez a tudo. Jesus não perdeu o seu tempo. Se ele morreu na cruz, é porque você, eu, todos nós somos pecadores, necessitados da graça de Deus, de sermos justificados, pois éramos injustos diante do Senhor. E Ele, através da sua morte na cruz, nos concedeu esta justificação graciosa por meio da fé que Ele implantou em nós. Cristo não morreu em vão. Esta mensagem, além de tudo isso que a gente já falou, pode ficar para nós hoje.
nossa repreensão ela pode ser feita a qualquer pessoa. Portanto, quando qualquer pessoa que você veja que está fazendo algo que seja contrário à palavra de Deus, você pode repreender, sim. Mas repreendê-lo de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala. Ninguém é irrepreensível. Todos nós somos pecadores, somos falhos, e você pode sim repreender. Não existe ninguém infalível aqui. Todos nós somos pecadores. E se for necessário, podemos sim conversar. Podemos sim ser repreendidos. Com brandura, com sabedoria, de acordo com a palavra de Deus. Nós podemos fazer isso com as pessoas, pessoalmente. E quando necessário, fazer com todo o grupo, como o apóstolo Paulo fez. Ele fez pessoalmente diante de todas aquelas pessoas. Porque o que eles tinham feito era algo público, então deveria ser tratado publicamente. Algo que foi feito diante do público. Todo mundo viu que foi tratado publicamente. A doutrina e prática devem andar juntas. Quando Pedro errou nessa questão da prática, ele foi repreendido. Então é importante nós vivermos a doutrina que nós estamos aprendendo. Quando nós, se algum dia tentarmos nos justificar por nós mesmos, lembre-se, você estará negando a Cristo. Você estará negando o sacrifício que Jesus fez. Se você tentar, eu vou fazer esta justificação por meio de mim mesmo, porque eu sou bom, porque eu sou honesto, porque eu sou isso, aquilo. Cristo fez por nós. É a graça de Deus. Todos nós somos aqueles que creram no Senhor. Crentes em Cristo Jesus. Não existe raça, não existe rico ou pobre, não existe situação acadêmica. Somos um só povo. Não existe inferior, superior, como os judeus e gentios. Não existia superior e inferior. Todos estavam debaixo da graça de Deus, foram salvos por meio de Cristo Jesus. Como nós vemos aqui, esta ênfase de não procurar agradar a homens, mas agradar a Deus. Procure sempre agradar a Deus. Não fique pensando no que os homens vão pensar, no que a sociedade vai pensar. Pense em agradar ao Senhor e viva para a glória dele. Sirva Ele. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, tua mensagem maravilhosa, santa, nos mostra quão pecadores nós somos, como nós necessitamos da tua graça para vivermos, Pai, e como o Senhor graciosamente nos salvou, nos declarou justos, Pai, não por aquilo que nós éramos ou somos, mas por aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Ó Deus, continua nos abençoando graciosamente. Somos pequenos, somos falhos. Que o Senhor nos ajude, nos dê firmeza em meio a todos os desafios que temos para buscarmos glorificar ao Senhor, não a homens, não a nós mesmos, Senhor, mas a glória seja dada a Ti, ó Deus. Que o Senhor seja honrado nesta nova semana que está entrando, meu Pai, nos desafios que temos, crianças e adolescentes nas escolas, nós com nossos trabalhos, nossas obrigações. Que o Senhor nos capacite, ó Pai, a vivermos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.